Você pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a suprimiram. Houve um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio para ser testemunha, para testificar acerca da luz, para que por meio dele todos pudessem depositar confiança em Deus e lhe serem fiéis. Ele próprio não era a luz. Não, ele não veio como para dar testemunho a respeito da luz. Esta era a luz verdadeira que ilumina todos os homens que entram no mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. Entretanto, o mundo não o conheceu. Ele veio para a sua terra natal, mas o seu povo não o recebeu. No entanto, todos os que receberam, aos que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus, não por causa de linhagem, impulso físico, nem por vontade humana, mas por causa de Deus. A palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai, repleto de graça e verdade. João testemunhou a respeito ao exclamar: este é o homem de quem falei ao dizer: aquele que vem depois de mim tem de tomar posição à minha frente, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos sua plenitude, graça sobre graça, porque a Torá foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Yeshua, o Messias. Ninguém jamais viu a Deus, mas o seu Filho único, que é idêntico a Deus e está ao lado do Pai, ele o tornou conhecido. Esse texto do Evangelho de João, no capítulo 1, fala sobre uma palavra que se tornou carne, né? E essa palavra que ele habitou no nosso meio, ele habitou no nosso meio, fala sobre tabernáculo, fala sobre uma presença habitar em um lugar. Porque nós falamos sobre tabernáculo semana passada, que não estava aqui, a gente falou um pouco sobre isso, que fala sobre Deus habitar em uma tenda, de nos levar a habitar em tendas, para que possamos entender que nesse lugar é o lugar onde nós conseguimos ampliar o nosso entendimento sobre quem Deus é. E para isso iremos começar uma construção de um lugar onde Ele vai habitar. João, ele tem a revelação que no princípio, fala comigo, no princípio, temos que entender que houve um princípio de todas as coisas, que há um princípio para todas as coisas, que há um início para tudo aquilo que existe hoje. E nós temos que ter a consciência de como foi esse início. Muitas vezes no nosso processo de vida com Deus, nós nos sentimos perdidos porque não temos consciência de onde começou as coisas, ou de como elas começaram. Nos encontramos no meio de um processo como se estivéssemos realmente perdidos no meio de um mar.
Porque nós não temos consciência que a palavra que um dia foi falada a mim, no princípio, no início, é ela que vai me sustentar no decorrer de toda a minha vida com Deus. E por muitas vezes esquecermos e não alimentarmos essa palavra que criou todas as coisas no princípio, nós nos sentimos perdidos no meio do processo. E fala para a pessoa que está do seu lado: Deus não se relaciona com quem fica no meio do processo. Precisamos entender que Deus ele não se relaciona com o que está no meio de etapas. Deus nos chamou para concluir fases na nossa vida cristã. Sempre, em vários momentos, independente de qual ele seja, você está entrando em etapas, em processos, onde ele começa e você precisa ser fiel até o final dele. E essas etapas constroem um caminho na sua vida. E muitas vezes nós paramos no meio de etapas, no meio de processos. E muitas vezes nós falamos assim: mas Deus não está mais falando comigo, é como se eu estivesse perdido. É porque você está no meio. E nesse lugar ele não fala, porque ele já falou no início. E o que ele falou no início vai te conduzir até o final. Sim ou não? O que ele fez no início da humanidade, o que ele criou, no Gênesis capítulo 1, no Bereshit. A palavra Gênesis no hebraico é Bereshit, que quer dizer no princípio. No princípio Deus criou, por meio de quê? De uma palavra. E a palavra que criou todas as coisas sustenta tudo, até hoje, até a consumação dos séculos. Sim ou não? O que ele falou, porque Deus não fez, ele falou. E quando ele fala, ele faz. Deus não é como nós, que falamos sem fazer. Porque a palavra, segundo o Evangelho de João, no capítulo 1, ela era um verbo. Não é como está na sua Bíblia? Uma ação. A palavra que Deus fala, ela é uma ação. Então, à medida que Deus fala, ele está construindo, ele está fazendo. Deus não é como nós, que não valorizamos as palavras que falamos. Por isso que o profeta falou que todas as palavras que ele falou, ele zela para que todas se cumpram. Porque quando ele fala, ele faz. É isso que João entendeu. A palavra estava com Deus, Cristo. Ele foi a ação de Deus na criação. Quando Deus falou, haja luz, ele criou a luz por meio do seu Filho. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, que uma palavra, uma ação que se tornou uma pessoa, sustenta todas as coisas que foram criadas. Você já parou para pensar nisso? Que tudo que foi criado, que tudo que está firmado e fundamentado no mundo, que tudo aquilo que Deus falou com você é sustentado somente por uma palavra. Por essa palavra que é o seu próprio Filho. E essa palavra, na plenitude dos tempos, se tornou uma pessoa, conhecida como Jesus ou Yeshua. Veio num tempo oportuno para poder preencher tudo o que havia sido falado para aquele tempo. Naquele momento, a palavra que criou começou a ser a palavra que começou a reconciliar tudo o que foi criado. Porque nós temos que entender que o princípio de tudo foi corrompido ou perdido e precisa ser reconciliado. Precisou ser reconciliado. Como que Deus perdeu a autoridade sobre a terra? No pecado de Adão. No princípio, quando Adão não fez o que Adonai havia pedido ele a fazer, Deus perde a autoridade que ele havia criado o homem ou a terra. Ele perde a conexão dele com todas as coisas que foram criadas. E ele tinha extremo domínio e autoridade sobre todas as coisas. Naquele momento, o homem que ele criou para ter domínio sobre tudo, já não dominava mais tudo. Ou ele dominava, ou ele já não rendia mais o domínio ao Deus que havia criado ele. E aí eu quero te trazer para um âmbito mais individual e pessoal. Recebemos uma palavra de Deus que construiu a sua vida espiritual, sim ou não? O que construiu a sua vida espiritual? Trabalha na sua mente. O que construiu a sua vida cristã? De uma forma mais comum falando, o que te trouxe para Jesus?
O que te levou até Ele? O que construiu sua família? O que construiu aquilo que você acredita? O que criou essa pessoa que existe hoje aqui? O que gerou essa pessoa? Quem você é? Começa a trabalhar a sua mente agora e começa a pensar o que criou você. De que tipo de criação a sua vida fala? Daquela que você foi criado por toda a sua vida pelos seus pais, sua família e suas vivências, ou de uma nova criação que veio por meio de Cristo? E como diz o texto, que se você é uma nova criação, uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e coisas novas estão sendo feitas, não é verdade? Então, o que criou essa pessoa, essa nova criatura, ou essa nova criação? Palavras, sim ou não? Palavras que foram sendo dadas ao longo de toda a sua vida, de toda a sua história, seja ela curta, sua história com Deus pode ser curta ou longa, mas essa história, você querendo aceitar isso ou não, é construída por palavras. Por palavras que muitas vezes são somente subjetivas, estão somente na sua mente. E muitas pessoas, no início desse caminho, contradizeram essas palavras. Porque você precisou ter fé para acreditar nessa palavra. E esse foi o dom que Deus nos dá. A fé para acreditar que a minha vida pode se tornar uma nova vida, a partir daquilo que Ele tem falado comigo. Deus começou a falar na criação. Ele criou todas as coisas por meio de uma palavra que Ele falou. E nós temos que entender que tudo que Deus faz é por meio do Seu Filho. De uma palavra, de um verbo, de uma ação. Tudo que Ele faz é por meio dessas palavras. E no momento que você se descompromete com aquilo que Ele falou, Deus para de ter acesso à terra por meio de você. O que aconteceu com Adão? Você não é mais um reconciliador. Por isso que Paulo falou que nós temos uma palavra de reconciliação. Quantos já leram isso nas cartas de Paulo? Eu não lembro agora qual é o livro, nem o capítulo. Mas Paulo falou que nós carregamos uma palavra de reconciliação. Por quê? Nós estamos unindo a criação com o Eterno novamente. Porque foi isso que foi quebrado. E todas as vezes que você não vive em função da palavra que te criou, você para de ser um reconciliador. Sua vida não reconcilia mais ao propósito de Deus. Sua casa, seu trabalho e tudo que você produz começa a ser algo maldito. Começa a ser fruto de uma maldição. E por isso nós não conseguimos entender que no princípio precisamos lembrar da palavra que ouvimos da parte de Deus. Por isso que precisamos compreender que no princípio, no início, nós precisamos voltar a nossa mente àquilo que Deus falou comigo. Porque eu vou te falar, de verdade, lembra do que Deus falou com você que te trouxe até aqui. E você vai ver aspectos dessa palavra na sua vida. Se você está tão fora dessa forma, porque a terra, quando Deus criou as coisas, ela era sem forma e vazia, não era? No Gênesis, capítulo 1. E quando Ele começou a falar, as coisas começaram a ganhar formas. E começaram a ser preenchidas. E assim foi a nossa vida. Quando o Pai começou a falar a nós, nós começamos a mudar o nosso formato de vida. E uma presença começou a preencher esses formatos que minha vida foi tomando. E começamos a ver a minha vida formada por uma palavra. Assim como o mundo foi formado e até hoje é sustentado por uma palavra. E a nossa falência de vida espiritual é quando essa palavra, que é o próprio Cristo, para de dominar a minha vida. Para de ser o motivo pelo qual eu vivo a minha vida. Fala que Ele veio para os seus, mas eles rejeitaram. Rejeitaram quem? A palavra. Rejeitaram aquele que criou todas as coisas. Rejeitaram aquele que tinha o domínio sobre todas as coisas que foram criadas. Por meio dele foi feito todas as coisas, e sem Ele
tudo que foi feito não teria sido feito. Ele é o princípio. Ele estava com Deus, ele é a imagem clara de Deus. Ele é a pessoa do próprio Pai, encarnado em Cristo. Numa pessoa que veio sobre um tempo e caminhou sobre a nossa humanidade, fazendo valer a pena a palavra que havia sobre ele. E vou te falar, você acha que Deus te cobra muito? Quem acha que Deus cobra? Deus me cobra muito. Vocês acham? Só não levantaram a mão. Deus me cobra muito, é muito pesado, é muito passando com tanta tribulação, irmão. Deus está te cobrando, é Deus, porque existem palavras sobre a sua vida. Quando Cristo se manifesta, só havia para ele cumprir a Torá e os profetas. Só essas palavras haviam para ele cumprir. Só essas palavras, imagina, ele tem que cumprir tudo o que estava escrito na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Não vou falar aqui que eu posso errar, lê a Bíblia. Nos 5 primeiros livros da Bíblia, esses livros são chamados de lei, Torá, que é a palavra no original ensino, né? O profeta Isaías fala que ele era a lei e os profetas. A palavra que havia sobre ele é o que estava escrito na lei e nos profetas. Imagina ele sendo a imagem do próprio Deus, tendo que andar sobre o que estava escrito, sobre o que já havia sido falado por meio da boca de profetas e por meio de uma lei que foi dada pelo próprio Deus no Sinai para Moisés. Quando Deus dá a lei para Moisés no Sinai, você precisa entender que quem deu a lei para Moisés foi Cristo. Porque Ele é a palavra. Ele é o ensino. Você tem que entender que quem colocou a mensagem para os profetas foi Cristo. E quando Ele se manifestou, Ele falou assim, agora é hora de eu cumprir o que foi falado sobre mim. E João entende, no princípio, Ele era a palavra. Ele estava com Deus. Ele estava lá. Imagina isso. Quando todas as coisas foram criadas, ele estava lá, criando, sendo legislador de um novo dia, sendo legislador de um novo tempo, sendo a pessoa que estava dando autoridade para a terra poder ser o que ela precisa ser. Ele estava lá. No princípio, ele ordenou as coisas. No princípio, ele foi Deus para nós. Para o mundo, para Adão, ele foi Deus. A presença que caminhava com Adão no jardim era Cristo. Você acreditando nisso ou não? Ele estava lá legislando, ensinando, contribuindo com aquilo que o Pai estava fazendo. E num tempo oportuno, essa palavra se manifesta até nós. Ela vem. E eu fico muito preocupado, de verdade, de me sentir perdido nos processos que eu vivo. Porque se a palavra que me tirou da onde eu vivia há 12 anos atrás não me fundamentar hoje, é porque eu parei de ouvir ela ou de entender que palavra foi essa. Eu parei de entender a parte de Cristo que me foi dada no meu processo. Eu parei de entender a mensagem, que é uma mensagem que não é palavras, que é uma ação do próprio Deus, furiosa, me libertando daquilo de quem eu sou, e me levando a ser aquilo ou quem Deus quer que eu seja. Se eu paro de ter comunhão com essa palavra, se eu paro de ter contato com essa mensagem, eu perco a reconciliação do propósito dele na minha vida e em tudo que eu vivo. E você vai ver Paulo falando sobre isso em Romanos. Que Adão foi como Cristo, ele foi uma porta pela qual entrou no mundo a condenação, o juízo, por causa do pecado. Mas ele fala, por causa de Cristo entrou a reconciliação com Deus. Assim como Adão, por meio de uma ação, conseguiu trazer até nós a morte e o juízo, Cristo, por meio do que ele fez, de ele ter cumprido tudo o que havia sido falado sobre ele,
Tudo que havia sido falado sobre Cristo, Ele cumpriu. E vem mais uma pergunta para nós: se estamos vivendo em função das coisas que foram faladas ao nosso respeito. Se estamos vivendo em função daquilo que Deus falou ao nosso respeito por meio do seu Filho, por meio daquilo que Ele está construindo. E aí eu quero te levar a entender que essa palavra que foi falada no início da sua vida, ela é a ideia de Deus para você. Ela é aquilo que vai levar você a viver dentro do seu reino. Por quê? Porque o princípio é a mesma palavra principado, que no original quer dizer cabeça, início, percussor. O princípio fala de um principado, daquilo que vai mover todas as suas ações. Por que não mudamos em muitas ações? Porque o princípio do meu comportamento é uma palavra, uma criação que não coopera com aquilo que Deus quer. Eu ainda me rendo, eu ainda estou conectado a coisas que Deus não está fazendo na minha vida. Porque o que é o cabeça realmente, porque o princípio não é a palavra que Deus falou ao meu respeito. Já são várias outras coisas que eu comecei a construir. A palavra que Deus falou já não dá mais forma ao que eu vivo. O que dá forma são minhas próprias ideias, são meus desejos e minhas vontades. O que Deus faz com essa pessoa? Entrega ela seus próprios planos, porque isso se chama obstinação. E aí Deus entrega essas pessoas a seus próprios caminhos. Por quê? Porque não existe dois cabeças. Abre em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 14. Por meio do Filho, por meio de seu Filho, temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é o supremo sobre toda a criação, porque em conexão a Ele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, senhorios, governantes ou autoridades. Todos foram criados por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e sustém conjuntamente todas as coisas. Ele também é a cabeça do corpo, a congregação messiânica, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primeiro lugar em tudo. A vida cristã, ela não é um monstro de duas cabeças. Não existe dois princípios. Fala para a pessoa que está ao seu lado, não existe dois princípios. E o que é a palavra princípio? Cabeça, no original, principado. É a mesma palavra príncipe. Todas as palavras saíram de uma palavra hebraica chamada Bereshit. Príncipe, principado, cabeça, pai, tudo saiu de uma palavra. Tudo saiu de uma palavra que fala daquele que tem o início de uma nova linhagem. Quem é o pai? É aquele que começa uma nova linhagem. A partir dele começa uma nova família. Começa um novo grupo de pessoas que representarão uma nova família. Esse é um pai. Quando minhas filhas nasceram, elas se tornaram cidadãs quando eu registrei elas. E registrei como o nome da minha esposa. Elas começaram a ser criadas no mundo. Ali elas começaram a ser criadas. O pai, ele é o princípio, ele é o principado, ele é um príncipe. Não existe dois princípios no reino de Deus. Não existe dois principados, não existe dois cabeças. Isso não existe. Não tem como a sua ideia e a ideia de Deus viverem no mesmo lugar, que é você. Não tem como. Isso é uma anomalia. Quem você já viu com duas cabeças no mundo? Todas as coisas criadas, Paulo falou isso, são uma imagem de quem Deus é. Quem você já viu com duas cabeças? Quando você vê, é uma anomalia. Não existe. Não tem como vivermos a vida cristã de uma maneira plena sem entendermos a palavra que foi falada sobre a sua vida.
Porque a palavra que eu falar sobre a sua vida está em conexão com a palavra que criou tudo. O que Deus falou para você está em conexão com o que Ele falou para todo mundo. E é isso que vai mover a sua vida, não tem como. Você quer crescer, desenvolver e avançar? Você quer entrar nesse novo tempo? Lembra do princípio. Lembra daquilo que Ele falou. Porque foi isso que deu forma. Olhe para você, para a sua vida, para a sua estrutura de vida e veja se o formato que você tem parece com Cristo. Porque se não parece, seu princípio é outro. A palavra que forma a sua vida é outra. Olhe para a sua vida em todos os aspectos. Não seja um gato, mas analise as áreas da sua vida. Um gato com vida, a gente não tem várias vidas, né? Que nem um gato. Vida emocional, vida familiar. Não, analise a sua vida inteira. Vida emocional, vida sexual, profissional, finanças, tudo. Veja qual forma está imperando nessa vida. Porque se for uma forma que não está ligada ao que Ele falou, elimina. Porque o que criou tudo foi uma palavra. No princípio, o que Deus fez foi falar. No princípio, Cristo agiu para poder fazer aquilo que Deus estava falando. Deus falou, haja luz, e Ele se movimentou. E muitas vezes o que falta para nós é somente confiança. De que quando Deus fala, Ele está fazendo. Abre em Isaías, para você entender o que Cristo está fazendo nesses dias. Isaías 42. Isaías 42, versículo 5. Assim diz Adonai, que criou os céus e os espalhou, que estendeu a terra e tudo o que cresce nela. Primeira coisa que eu quero que você entenda dos profetas, que toda vez que eles falam, eles deixam claro sobre a quem eles estão comunicando, ou eles deixam muito claro sobre que mensagem, sobre que movimento, ou sobre que palavras, ou sobre que cabeça eles estão conectados. Quando ele fala assim diz Adonai, aquele que criou os céus, ele automaticamente pega toda aquela palavra e sujeita a uma ideia, a um cabeça. Porque existem falsos profetas, e nos últimos dias eles iriam crescer, porque existem vários principados hoje. E lembra que a palavra principado é princípios. Várias coisas geraram novos inícios na terra. Se você estudar a Bíblia, eu te aconselho a fazer isso. Estudar ela como um livro. Um livro que conta a história de uma nação que Deus se envolveu em todos os processos dela. Não fique lendo somente livro de mártires, livro de grandes homens conceituados. Leia a Bíblia. Leia e estude a Bíblia. Leia como um livro histórico que conta a história de um Deus que se envolveu com pessoas, com cidades, com nações, que ordenou, que cuidou. Leia dessa forma e você vai ver que depois que Ele criou, começou a existir vários outros momentos que os homens queriam gerar uma nova criação na terra, um novo princípio, uma nova forma de viver, uma nova forma de se movimentar na terra. E tudo isso foi fortalecendo um movimento profético falso. E por isso que quando Isaías, o tempo que ele profetizou, era um tempo onde existia muitas falsas profecias. Por isso, sempre que ele fala, ele dá uma especificação de a quem ou sobre quem ele está comunicando o que ele quer comunicar. E ele fala, assim diz Adonai, aquele que fez o quê? Criou os céus e os espalhou, criou a terra e fundamentou o princípio. Essa é a ideia. Você tem que entender que ele estava comunicando para quem entendia isso, para quem se movimentava a partir disso. E se temos que entender, eu acredito que Deus criou o mundo, legal. Mas tem que entender também que a palavra que criou o mundo foi a palavra que morreu por mim e por você e que hoje está quase chegando.
está muito próximo de voltar. Muito próximo. Se você acredita que a fé que te levou a acreditar que a terra e as coisas que nela há, os céus, foram criados por Deus, tem que te levar a acreditar que Ele está voltando também. Porque se você não está vivendo num formato que te prepara para a segunda vinda dEle, você já está desconectado da palavra, do princípio. Desconectado. Se você não sabe que Cristo vai reinar sobre a terra durante 1000 anos, e você está se preparando com sua família para esse tempo, você está desconectado da cabeça, ou do cabeça. Você não vive em função da ideia de Deus, você não vive em função do princípio. O princípio não move mais sua vida, mas entenda, algum outro princípio ou principado move você. Dinheiro, sexualidade, move você, determina a sua vida, determina como você se comporta. Se Adonai não é o seu princípio, não é o seu cabeça, existe outra coisa ocupando a sua ideia. E isso determina como você guarda e gasta seu dinheiro, determina como você cria seus filhos, como você entra e sai de relacionamentos. Se no princípio, se nesse momento que nós estamos vivendo hoje, de iniciar um novo tempo, de entrar num novo dia, você não voltar a acreditar na palavra que Ele falou sobre você, você não vai conseguir lutar contra essa forma que já está criada aí, porque ela não está em conexão com o que Deus quer. E Isaías fala isso. Assim diz o cabeça. Que estendeu a terra e tudo que cresce nela, que dá fôlego às pessoas existentes nela, e espírito aos que andam sobre ela. Eu, Adonai, o chamei com justiça, o segurei pela mão e o modelei, e fiz de você uma aliança para o povo, para ser luz dos sacerdotes, para ser luz dos gentios, a fim de que possam abrir os olhos dos cegos, libertar os prisioneiros do confinamento, os que vivem em trevas no calabouço. Eu sou Adonai, este é o meu nome, concedo a minha glória, não concedo a minha glória a mais ninguém, nem o meu louvor a nenhum ídolo. Esse tempo de profecia de Isaías é um tempo de resgate de uma identidade. O profeta estava tentando resgatar no povo a ideia de quem Deus era, de que Ele não estava se vendendo a ninguém, de que Ele era único, de que Ele era o Criador, porque naquele momento, quando Isaías profetizou, havia um cenário de idolatria muito forte, havia um cenário onde o povo já estava prestes a entrar num momento de extrema desolação de tudo aquilo que eles viviam. E ele começou a resgatar uma identidade que precisava ser muito firme na vida deles, porque eles seriam levados para o cativeiro. E se eles não preservassem essa identidade, quem Deus era, eles não suportariam o tempo de cativeiro. E o que é interessante é que eles suportam, porque Ele enviou um profeta que falou sobre um tempo novo, que falou sobre uma pessoa, sobre um Cristo, sobre uma redenção futura, que manteve eles aguardando. Durante 70 anos de cativeiro, existiam pessoas que estavam aguardando esse novo tempo, porque eles estavam se movendo sobre uma palavra. Quanto tempo a gente fica passando dificuldades e a gente abre mão de tudo que Deus falou? De tudo, e começa a criar. E começa a dar princípio às coisas. Começa a criar a forma de eu sair daquele lugar. Começa a criar e começa a fortalecer um principado. A me movimentar a partir de uma outra cabeça que não é Cristo. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Começa a me movimentar a partir de ideias que eu construí, que me protegem, que me dão vida. Na próxima Parashá, na próxima semana, nós estamos estudando essa Parashá, quarta-feira. É uma Parashá chamada Noa. Nessa Parashá a gente vai ver que o povo começa a se proteger de Deus. O povo vai começar a se proteger e nós construímos estruturas que nos protegem do juízo de Deus.
ou que pelo menos nos dão a sensação de proteção do juízo de Deus. Porque naquele momento, quando Deus mata todos os homens da terra, exceto os que estavam na arca, o povo começa a construir uma torre chamada Babel, tão alta que se houvesse um próximo dilúvio, eles não seriam afogados. Pode julgar a terra, Deus. Pode fazer as coisas que você falou. Nós não dependeremos da palavra que você falou, porque nós estamos construindo uma estrutura que vai viver sem depender disso. Babel. E nós construímos Babel direto. Temos uma facilidade de construir e uma grande dificuldade de destruir. Porque quem confundiu a construção de Babel foi Deus. E eu acredito que nesse momento é o momento onde o profeta Isaías começa a trazer esse novo incentivo. Voltem a acreditar na palavra. E foi interessante como Deus se movimentou. Ele falou sobre uma lei, que era o próprio Cristo. E ele profetizou sobre uma lei. Ele falou sobre ele. E de repente ele se manifesta. Precisamos entender 3 tempos na nossa vida cristã. Da palavra que Deus falou comigo. Uma que me limita. Uma que mostra em mim todas as minhas mazelas. Tudo aquilo que eu tenho de ruim. Uma que me revela Deus. Muitos de nós, no tempo que ficamos como escravos de Deus, não conhecemos Ele plenamente. O escravo conhece a casa do seu Senhor? Sim ou não? Sim ou não? Não. O escravo não tem acesso à casa do Senhor. Quem era escravo naquela época tinha acesso à casa do dono dele? Tinha. Sim ou não? Não tinha. Tinha acesso? Não tinha. Ele cumpria serviços. Paulo fala em Gálatas que todos nós, quando somos menores de idade, ainda que somos herdeiros de tudo, nós somos como escravos. Isso tem que mostrar para nós, e eu finalizo com esse versículo de Gálatas, que no início da nossa caminhada cristã, quando éramos imaturos, ou se ainda somos imaturos, somos como escravos. Temos leis e ordenanças que me limitam e me obrigam a servir um Senhor, mas que nem sempre esse Senhor é revelado a mim. E nem sempre eu tenho acesso a esse Senhor. Mas aí Paulo fala, até o tempo determinado pelo Pai. Porque depois que esse tempo determinado é tirado, que tira os limites, as obrigações, você não está mais obrigado. Foi o que aconteceu no ano do jubileu. Os escravos eram liberados. Todo mundo era liberado dos seus serviços. Não, fica 10 dias comendo na casa do Senhor. Vira o tempo. Não sou mais escravo. Posso aproveitar de tudo isso, da liberdade. Posso comer na mesa com o Senhor. Muitos nem queriam. Tanto que no ano do jubileu, o escravo que era liberado para ir para sua casa, ele ficava 10 dias na casa do seu Senhor, para ele se adaptar à vida. E aí nós saímos de uma condição de escravos da nossa vida cristã e começamos a ter acesso à casa. Não é verdade? Sim ou não? No nosso processo de crescimento, nós começamos a ter acesso à casa. Deus começa a falar com a gente. E Ele não começa mais a falar só sobre coisas que precisamos abrir mão. Você não pode mais fazer isso. Começa a falar sobre o que Ele quer que a gente faça. Sobre o que Ele está fazendo, sobre quem Ele é. Ele começa a se revelar a nós. Esse é o segundo momento. E o terceiro momento fala sobre essa palavra se tornar viva em nós. Eu ser a palavra que Ele falou. E não mais viver a palavra, eu ser. Foi esses 3 momentos dele na terra. Ele criou uma lei, uma palavra limitou as pessoas a fazer não mate, não roube. Depois ele deu acesso, por meio da palavra profética, às pessoas a uma realidade que ninguém tinha antes. Aí você já vê homens como Davi, como Samuel, homens que foram cheios de uma presença que ninguém havia sido antes. Deu acesso a uma casa. E hoje, no tempo que nós estamos vivendo, fala de uma palavra que precisamos encarnar, que precisamos ser, que precisamos nos tornar. Porque quando esse tempo for liberado para nós, de conhecer o nosso Pai, Ele vai esperar que nos tornemos aquilo que Ele nos criou para ser. Porque eu sei, fisicamente, para todos os pais, a maior decepção é o filho virar aquilo que o pai não quer.
Tem várias possibilidades para minhas filhas, podem ser várias coisas, mas tem um monte de coisas que eu não quero que elas sejam. Eu teria uma grande decepção delas se tornarem aquilo que eu não espero. E Deus tem uma grande decepção quando nós entramos na sua casa com uma aparência que Ele não nos criou para ter. Eu não te criei para isso. A palavra que estava sobre você não era essa. Por isso que nós temos que entender que muitos naquele dia chegarão e ele vai falar assim: nós em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. E ele vai falar assim: eu não te conheço. Você não tem aparência, você não tem forma. Você não é preenchido por algo que o Pai está fazendo, eu não te conheço. E eu vou te falar obras boas. Esses dias me perguntaram como que pessoas com essas obras vão ser mandadas para o inferno porque elas pecaram, curando enfermo, expulsando demônios e pregando as boas novas. Pecaram fazendo aquilo que Deus não mandou elas fazer ou não criou elas para fazer. Tá bom, Gil? Boa noite, pessoal. Queria contribuir aqui com algumas coisas que eu observei, também estudando a Paraxá, e eu acho que vem muito de encontro com tudo aquilo que o filho falou em relação à palavra. Eu acredito que nós estamos dentro de um tempo, muito importante de tudo aquilo que Deus tem feito e de tudo aquilo que Ele tem proposto para a sua igreja. De fato, eu acredito que nós estamos dentro de um tempo novo e fazendo essas observações, você pode falar que a gente está dentro de um tempo novo, de um ciclo novo, de um período, de uma nova etapa, mas uma certeza, uma convicção que eu tenho dentro do meu coração é que Deus tem feito, Ele está fazendo coisas novas. Por isso é um tempo novo, por isso eu acredito que Ele está iniciando um novo tempo. A gente fazendo observações de tudo que a gente tem acompanhado Deus fazer durante todos esses anos, sobre nós estarmos no ano do jubileu, acompanhando todos os processos, todos os sinais que Deus deu, e de fato nós estamos em um novo tempo. Você acredita nisso? Sim ou não? Sim ou não? É um novo tempo. Eu acredito que coisas novas Ele vai fazer. Para mim, o tempo é determinante. Cara, hoje, assim, é o primeiro dia da lua nova. E para mim, assim, foi abatido os poderes antigos dessa cidade. Pode ser que uma nova história Deus vai construir, um governo novo. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu acredito que nós estamos dentro de um momento, muito importante. E eu queria falar sobre a postura que devemos adotar sobre essa palavra. Porque quando eu estudei um pouco sobre a Paraxá, um ponto me chamou a atenção, foi que a falta de compromisso, a falta de comprometimento de Adão com a palavra que Deus tinha dado para ele. E a consequência que isso gerou para ele, por não se comprometer com aquilo que o pai falou. Deus tinha falado com ele em Gênesis capítulo 2, 16 e 17, ele fala assim: de toda a árvore poderás comer, mas porém, da árvore do bem e do mal não comerás. E ele não se comprometeu com essa palavra, no início de tudo, e a consequência foi que ele ficou de fora, ele foi expulso. E para mim, para esse novo momento que vamos entrar, hoje é o primeiro dia de lua nova, que para mim sinaliza coisas novas que Ele vai fazer na cidade, através da sua igreja, através do seu povo. E para mim, cara, para mim esse momento ele é determinante. E essa postura, ela vai determinar se nós vamos estar dentro ou fora daquilo que Ele vai fazer. Adão ficou fora do Éden, ele foi expulso. E aí depois me arremeteu a algumas pessoas, igual a Moisés também, que se comprometeu em ser libertador do povo, ele alcançou isso, mas quando Deus deu uma palavra para ele, falou assim: fala para a rocha. Ele bateu na rocha e falou assim: você não vai entrar. Você não se comprometeu o suficiente com a minha palavra, e por isso você não vai entrar. E para esse momento,
para as coisas que Deus vai fazer, nós teremos que adotar uma postura de se comprometer com aquilo que Ele falou individualmente, com aquilo que Ele tem falado coletivamente. Tudo isso que o Filho falou para mim, qual a postura que devemos adotar em relação a isso? Temos que se comprometer, ainda que a palavra que Ele nos deu possa estar nos levando para um lugar onde tudo está sendo abalado. Fala assim, minha casa, o pau está quebrando na minha casa, na minha vida financeira. Fala assim, cara, mas eu me comprometo com a palavra que Ele me deu, como comunidade, como indivíduo, como família, como trabalhador, como pai de família, como um bom educador de seus filhos. A gente vai ter que se comprometer com isso, de fato, de uma forma que evidencie, fala assim, são pessoas comprometidas com aquilo que eles estão falando. Aquele povo é um povo comprometido com aquilo que Deus falou com ele. Nós não vamos ser conhecidos simplesmente por obras, por coisas que vamos fazer, mas por estar comprometido com aquilo que Ele nos falou. E Saul, Deus deu uma palavra para Saul e falou assim: você vai até o rei, você vai ter o povo amalequita, vai pegar Amalé, era os amalequitas? Acho que era. E fala assim, em 1 Samuel 15, 2 e 3, fala assim: você vai matar todo mundo, você não vai deixar sobrar nada. Vai, Saul, vai em meu nome, me represente, que mata tudo, extermina, não quero nada. Saul guarda os melhores despojos, não se comprometeu o suficiente com a palavra que lhe foi dada. Qual a consequência disso? Ele ficou fora, Deus rejeitou ele. E o que ele fez? Ele tentou reverter isso para Deus. Eu guardei as melhores ovelhas, as melhores cabras, os melhores despojos, os melhores produtos, oferecer como sacrifício para Deus. Samuel falou assim: não foi isso que Deus te pediu, e por isso o rei te rejeita como rei. E você está fora, você não vai entrar, você não vai mais governar sobre a autoridade dele. E ele levantou um novo rei que era comprometido com a palavra dele, que foi Davi. Se de fato nós estamos esperando esse novo momento, essa nova etapa, esse novo ciclo que Deus está se preparando para que as pessoas conheçam o nome dele, e durante um tempo, a sensação que eu tenho é que durante um tempo não tinha problema. Você podia caminhar, ia caminhando, às vezes comprometia, às vezes se preocupava, mas agora não, um tempo determinante. Aquele que não se comprometer vai ficar de fora daquilo que ele está fazendo. E eu acho, cara, e quando a gente estava orando, estava cantando aquela canção, venha ser o fogo dentro de mim até nos tornarmos um. E eu comecei a orar e falar assim: Pai, estou pedindo para você vir ser o fogo. Será que é porque você já não é mais? Será que você não é um fogo dentro de mim? Porque eu acho que nós deveríamos ter cantado: você é um fogo dentro de mim. E é isso que nos torna um. Temos que pedir para Ele vir a ser porque Ele não é. Porque quando Ele é um fogo dentro, tudo aquilo que não é dele é queimado. Tudo aquilo que está em nós, que não é dele, é queimado. E isso nos coloca num lugar que nos gira, mas isso é em mim, porque às vezes é dele. Minha preocupação é se comprometer, é cumprir aquilo que Ele falou, é zelar por aquilo que Ele tem feito e falado. Por isso nós falamos e cantamos como se Ele não estivesse aqui. Imagina como é a presença dele. Quando Moisés subiu ao monte, alguns começaram a subir com ele.
E aqueles que não estavam alinhados, não estavam comprometidos com aquilo que ele tinha falado, vocês vão sair do Egito e vão sacrificar no deserto. Aqueles que não estavam comprometidos, na hora que começou a subir, eles ficaram com medo, com terror. Vocês não vão subir, não. Esse Deus aí vai me matar, porque eu não estou comprometido com aquilo que ele falou. Mas Moisés foi diferente. Moisés subiu e ele se envolveu com a presença dele. Ficou 40 dias envolvido. Ele não comeu, ele bebeu, ele ficou completamente envolvido. 40 dias envolvidos com a presença e com a glória. Vocês têm noção do que é isso? Então, se temos que cantar e pedir para ele ser fogo, porque ele não é mais. Isso é triste. Isso é triste. Ele tem que ser fogo. Tem que existir uma chama dentro de nós. Uma chama que queima ao ponto de fazer tudo o que eu tiver que fazer para concluir aquilo que ele pediu concluir. Ainda que tudo esteja dando errado, ainda que o pau esteja quebrando, ainda que a minha vida esteja, mas eu estou comprometido com aquilo que ele me falou. Foi o que Yeshua fez. Ele se comprometeu ao ponto de entregar a sua própria vida, sabendo que ele ia ser traído, sabendo que ele ia ser humilhado, sabendo que ele ia ser sacrificado. Mas ele se comprometeu de uma forma absurda. Em um determinado momento, ele vira para os seus discípulos e fala assim: eu acho que deve ter sido um dos momentos mais tensos. Sabia que alguém quer saber para mim? Ele sabia que o exército estava vindo para pegar ele, porque a partir dali, tudo aquilo que ele tinha anunciado ia se cumprir. Ele falou com eles, com os seus discípulos assim: pastor das ovelhas vai ser abatido, as ovelhas vão ficar dispersas, mas não vão sair. E ele fala assim: cara, agora a gente vamos orar? Elas foram orar com Jesus, solta o monte de ovelhas para orar. Quando ele volta, ele pega os seus discípulos dormindo. E aquele momento mostra que eles não estavam totalmente comprometidos com o que ele estava comprometido. Ele estava comprometido. Ele sabia a pensão daquele momento. E muitas das vezes nós nos encontramos dormindo porque nós não estamos comprometidos com aquilo que nos foi falado. E para mim, se nós estamos no início, nós estamos no Bereshit, no princípio, as coisas ficarem estabelecidas. E para mim é um tempo de estabelecimento. Porque muito avançamos muito como igreja, como comunidade, como povo de Deus. E eu acredito que agora vamos estabelecer muitas coisas. E a palavra que nos foi dada alguns anos atrás, a perseverar, a caminhar, a desenvolver o discipulado pessoalmente, individualmente, familiarmente. Essa palavra vem nos perseguindo, e as pessoas que se comprometeram veio vivendo. Quem não se comprometeu também veio, mas para mim, agora é o tempo determinante daquilo que ele vai fazer. O ano 5.777, o ano do jubileu, acompanhado de vários sinais. E no momento em que nós falamos assim, Deus vai iniciar coisas novas. Ele abate todos os poderes antigos da cidade. E fala assim, agora vocês vão ocupar. Mas para esse momento, eu preciso de pessoas comprometidas. Não posso simplesmente... Por isso a gente fez uma assembleia quarta-feira e falamos, gente, a gente tem esse lugar para a gente pagar, a gente, o pau está quebrando, se não for a gente vamos reunir num outro lugar, mas aí, a galera está comprometida, vamos se comprometer com isso, para a gente alimentar aquilo que Deus tem falado e nos dado, bora, vamos lá. Mas e eu até comentei com os meninos que nesse dia Deus me deu uma palavra, eu nem compartilhei naquele dia, mas
Existem duas formas da gente se comprometer, falando e agindo. Existe uma parábola que fala que um homem falou assim, seu pai falou que tinha uma vinha para trabalhar, e falou assim, quem vai trabalhar? Um falou que ia e não foi, se comprometeu com palavras. E o outro não falou nada, e depois foi trabalhar, se comprometeu com ações. Para esse momento, para esse tempo que temos observado, para aquilo que Deus vai fazer, pessoas comprometidas vão entrar dentro de um novo estágio de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de crescimento, mas precisam se comprometer com ações e também com palavras. E o que me chamou a atenção foi isso. Adão não se comprometeu com a palavra. Tinha tanta coisa para Adão desfrutar no paraíso, e ele não se comprometeu com uma palavra: não coma. Era difícil de executar isso? Era? Vou perguntar de novo, quero ver se você responder. Era ou não era? Era difícil não comer? Era uma tarefa assim, nossa, meu Deus do céu, Deus me deu um BO para me resolver o que eu não posso comer uma fruta. Era simples. Era fácil. Inclinar o seu coração para aquilo que Deus te falou. Muitas pessoas aqui foi despertada há muitos anos atrás, algumas recentemente, algumas estão conhecendo o Evangelho, e cada um tem uma palavra de Deus para a sua vida. Precisa se comprometer. Você tem se envolvido com essa palavra? Você tem desenvolvido essa palavra pessoalmente? Temos uma palavra coletivamente, como um grupo, como uma igreja que se posiciona sobre essa cidade. Estamos aqui, há muitos anos atrás, a gente começou um movimento de oração, orando pela cidade, intercedendo. Teve dia que a gente saiu correndo, um dia um manifesto, a gente saiu correndo no meio das ruas, todo mundo correndo, gritando, orando, Deus, tá. No meio das ruas. Você lembra disso, Tiago? Lá no Pilão? Todo mundo saiu correndo no meio da rua, assim, profetizando, Deus, estabeleça o seu governo sobre essa cidade, não sei o quê, parará. Todo mundo muito doido. Cara, porque nós estávamos ouvindo uma palavra que era para a gente orar por essa cidade. E a gente começou um movimento de oração, orar. E eu acredito que o momento de hoje, toda essa estrutura política antiga, velha, foi abatida para que possa nascer um novo governo, uma nova proposta, é resultado de um compromisso. Não só nosso, mas eu acredito que em vários outros lugares da cidade, muita gente, muitos homens e mulheres de Deus também orou por este momento. Deus deu palavra para essa pessoa, ora para essa cidade. Um dia essa cidade foi tocada por Deus e queremos ver isso de novo. E a minha contribuição era essa. Eu acredito que estamos em um tempo, para finalizar e concluir o meu pensamento, estamos dentro de um tempo em que será exigido comprometimento, mais do que nunca. Não tem como a gente ficar dividido agora. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Não. É se comprometer de fato, para que possamos estar dentro daquilo que Ele tem falado, para que possamos estar dentro daquilo que Ele tem proposto para essa nova etapa, esse novo período, esse novo tempo, esse novo ciclo. Não sei como podemos nomear, mas sei que é um tempo de coisas novas. Amém? É ou não é? É um tempo de coisas novas. Deus vai fazer muitas coisas novas nessa cidade. Deus vai fazer muitas coisas novas no nosso meio. Você acredita nisso? Sim ou não? Estamos dentro desse tempo? Temos que nos comprometer então. Temos que nos comprometer com ações e com palavras. Vamos orar por isso.